Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e tenho certeza que para o meu também. Que Deus te abençoe e te dê uma Páscoa abençoada para você e para toda a sua família. Lembre-se sempre que o preço foi pago. Jesus, ele veio, padeceu ali naquela cruz do Calvário. É por isso que eu sempre digo aqui que ele vive, ele reina e ele vive, porque ele não está naquele túmulo, ele ressuscitou. Ressuscitou, louvado seja Deus. Ele venceu a morte, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero louvar um louvor que o Espírito Santo colocou ao meu coração, para que assim os céus ele comece a falar contigo, para que assim os céus comece a ministrar no teu coração. Seja muito bem-vindo, você que é novo por aqui, você que já é de casa, continue sendo bem-vindo, é sempre motivo de muita alegria trazer uma palavra da parte do céu para o nosso coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Jonas, capítulo número 4, e nós vamos, aleluia, meditar nesta palavra. E eu quero dizer, oh aleluia, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de mim e de você. Glória a Jesus. Aleluia por esse amor maravilhoso. Aleluia por esse amor inefável, por esse amor que nós não conseguimos descrever e nem mensurar. Quem iria dar um filho? Louvado seja Deus, para ser ali entregue. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Mas a Bíblia vem dizer que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Glória a Jesus, porque ele não desistiu de mim e não desistiu de você. A Bíblia vem dizer que estávamos nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nas trevas e ele nos trouxe para a luz. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. A Bíblia vem dizer que um cordeiro foi morto quando o povo ali foi liberto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando estava escravizado no Egito. E a Bíblia vem dizer que então o povo iria sair para celebrar a Páscoa. Louvado seja Deus. E a celebração da Páscoa é nada mais, nada menos do que celebrar a libertação. E se nós hoje somos livres em Jesus, é porque o cordeiro, o maravilhoso
maravilhoso, Jesus, ele pagou um preço, louvado seja Deus. Ele desceu aqui e hoje nós podemos celebrar a vida. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. É a libertação de um povo. É o tirar do jugo. Louvado seja Deus, onde Jesus tirou o jugo de sobre nós. Tomou esse jugo, carregou naquela cruz e nos deu direito à salvação. E é por isso que nós, aleluia, celebramos. É por isso que nós, aleluia, glória a Deus, exaltamos o nome santo do Senhor Jesus. Mas é muito importante nós celebrarmos a Páscoa todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Eu quero louvar a Deus por esta palavra, quero glorificar ao Senhor, porque num dia como hoje, o Espírito Santo trouxe algo maravilhoso para compartilhar com você. Livro de Jonas, capítulo de número 4, e vem dizer assim a palavra do Senhor Jesus, verso, louvado seja Deus, de número, aleluia, Jesus, 3, nós vamos começar a ler, e diz assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, ao qual feriu a aboboeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa de uma aboboeira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar, louvado seja Deus, a morte. E disse o Senhor: tivestes compaixão da aboboeira, na qual não trabalhastes, nem a fizestes crescer, que em uma noite nasceu, e uma noite padeceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita, nem a sua mão esquerda, e também muitos animais? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Nos diz a palavra do Senhor que depois que Jonas passa por toda aquela experiência, aleluia, de ser lançado no mar, porque ele entra em um navio em que ele quer desviar a rota pelo qual Deus, aleluia, mandou que ele fosse. A Bíblia diz que Deus mandou Jonas ir para Nínive, e Jonas ele pega um navio para ir para Tarsis, e ele desce ao porão do navio e ele dorme ali naquele porão, pelo que vem uma tempestade, e a Bíblia vem dizer que então ali, aleluia, o capitão começa a lançar coisas no navio, e a Bíblia vem dizer que a tempestade ela continua até que lança uma sorte e percebe-se que Jonas era o causador de toda aquela situação. E Jonas é lançado no mar e é engolido por um grande peixe. Você conhece essa história, mas hoje o contexto que Deus ele quer falar comigo e contigo está lá no capítulo de número 4, que é depois que Jonas ele vai à cidade de Nínive, e ele faz aquilo que desde o princípio o Espírito Santo estava orientando ele, que era pregar, que era falar acerca do arrependimento, que Deus iria vir e iria destruir a cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, em cerca de 40 dias. E a Bíblia nos diz que depois que Jonas ele sobe à cidade de Nínive e ele prega, a Bíblia nos diz que Jonas ele se retira, ele se afasta para observar o que iria acontecer. E onde nós começamos a ler o versículo de número 3, diz assim, que Jonas, louvado seja Deus, ele diz assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E por que que Jonas, ele fala isso?
Porque Jonas, ele conhecia a Deus. Jonas, ele sabia que se o povo clamasse, Deus iria ter compaixão. Mas Jonas, ele tinha, louvado seja Deus, algo dentro dele que ele queria, aleluia, julgar. Louvado seja Deus, aquele povo, o merecimento de que se aquele povo deveria ou não, louvado seja Deus, receber compaixão. Mas Deus, ele olha para mim e para você e ele não vê o que o outro está pensando. E Deus estava olhando para aquela cidade de Nínive. Deus não estava, louvado seja Deus, pensando naquilo que Jonas estava pensando. E a Bíblia vem dizer que então Jonas, ele diz assim, louvado seja Deus, que era melhor ele morrer do que ver tudo aquilo. Mas então Deus, ele vai trazer algo muito interessante aqui nesse contexto. A Bíblia vem dizer: e disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? E quantas das vezes nós, aleluia, podemos até carregar ressentimento por entendermos que determinadas pessoas, louvado seja Deus, não mereça, louvado seja Deus, a compaixão devido a tudo que faz. Aquele povo era um povo que não acreditava, que não cria na palavra do Senhor Jesus, a ponto de Deus enviar um profeta naquele local. Mas a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que então Jonas sai da cidade, assentou-se no oriente e ali fez uma cabana e assentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. A Bíblia diz que Jonas, ele prega, mas ele sai, ele faz uma cabana e ele se assenta e ele fica esperando para ver o que aconteceria. E naquele exato momento, louvado seja Deus, a Bíblia vem dizer que fez Deus, aleluia, nascer uma boboeira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Deus, ele entendia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo que Jonas tinha passado, a Bíblia vem dizer que Nínive era uma cidade que era necessário que Jonas caminhasse cerca de 3 dias para que evangelizasse. E a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jonas, ele sobe e ele evangeliza. E depois ele volta. Louvado seja Deus, e ele então descansa debaixo de uma cabana. Mas a Bíblia diz que Deus, ele faz nascer uma boboeira. E por que Deus, ele faz nascer uma boboeira? Para, aleluia, fazer com que aquele enfado que Jonas estava sentindo, aleluia, viesse um refrigério. Porque Deus, ele queria falar com Jonas através daquela boboeira. E Deus, ele vem dizer que ele, por intermédio de uma situação, ele me faz entender e ele te faz entender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o propósito dele. O propósito de Deus era livrar toda a cidade de Nínive. Mas a Bíblia vem dizer que Jonas não estava entendendo pelo que aquele povo era obstinado, pelo que aquele povo não cria, pelo que aquele povo não acreditava. E Jonas achava que seria em vão a ida dele até aquele local. Mas Jonas também entendia quem era Deus e ele pensava, se eu for e esse povo se arrepender, Deus vai usar de misericórdia e não vai cumprir aquilo que falou. E a Bíblia vem dizer que Deus então faz, aleluia, uma boboeira nascer por sobre Jonas. E a Bíblia vem dizer que no momento que aquela boboeira nasce, no dia seguinte, na noite seguinte, ela morre. E Deus então, louvado seja Deus, ele faz uma correlação entre a boboeira e o povo da cidade de Nínive. E Deus pergunta para Jonas, acaso você teria misericórdia e compaixão desta boboeira, em que, louvado seja Deus, você não investiu? Aí diz assim, e disse o Senhor, tu tivestes compaixão da boboeira, na qual não trabalhastes, nem a fizestes crescer, que em uma noite nasceu e na outra pereceu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive? O que Deus estava querendo dizer é, enviei você na cidade de Nínive para pregar. Enviei você na cidade de Nínive para evangelizar. E você trabalhou naquela cidade. Mas nesta boboeira você não trabalhou. Ela nasceu, louvado seja Deus, cresceu em apenas um dia. E na outra noite, ela morreu. A Bíblia vem dizer que Jonas, ele não trabalhou naquela boboeira. Mas ele trabalhou na cidade de Nínive. Ele teve que caminhar, louvado seja Deus, ele teve que pregar. E o que Deus estava querendo dizer para Jonas é que todos, para ele, é importante. O que Deus estava querendo dizer é que Deus tinha feito um investimento na cidade de Nínive. Louvado seja Deus. E quando Deus ele faz um investimento em mim e em você, ele não me perde e ele não te perde. E por que que Deus usou essa situação? Porque a Bíblia vem dizer que Jonas ele estava pedindo a morte. Ele disse assim, louvado seja Deus, onde nós começamos a ler
Aleluia. Versículo de número 4 diz: e disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Porque no versículo de número 3, Jonas fala assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E Deus está dizendo: você acha mesmo, Jonas, que eu iria investir em você todo esse tempo, que eu iria tirar você da barriga do peixe, que eu iria te enviar para Nínive, que eu iria cuidar de você, até mesmo quando você estava no porão do navio? A Bíblia vem dizer que o navio estava sendo assolado por uma tempestade e Jonas estava no porão. E eu venho entender que até mesmo quando nós, aleluia, queremos desviar da rota que o Senhor nos direcionou, Ele cuida de mim e cuida de você. A Bíblia vem dizer que Jonas, ele estava querendo morrer, porque ele não estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Ele não entendia porque que Deus estava mandando ele ir numa cidade onde o povo era obstinado, onde o coração do povo era endurecido. Mas a Bíblia vem dizer que então Deus ele faz nascer uma boboeira, e Deus diz assim para Jonas: acaso teria você compaixão desta boboeira que você não trabalhasse, e não teria compaixão do povo pelo qual você foi pregar, pelo qual você teve que caminhar na cidade? E eu acho maravilhoso que da mesma forma como Deus estava dizendo para Jonas, Nínive é importante para mim, assim como você, Deus ele vem dizer para você nesta noite, que muitas das vezes até tem pensado, louvado seja Deus, assim como Jonas pensou, que não vale mais a pena viver, que não tem mais motivo, louvado seja Deus, que você não está entendendo nada. Mas Deus ele vem falar para você, que ele não investiu na sua vida, aleluia, para que tudo se perdesse. O investimento de Deus na minha vida e na sua não é como o investimento do mundo. Louvado seja Deus que muitas das vezes você faz um investimento achando que vai dar certo. Você coloca toda a sua expectativa. Quantas das vezes pessoas não já investiram em bolsa de valores? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e despencou. E ali, louvado seja Deus, o juro que a pessoa achou que teria devido àquele investimento que fez durante aquele tempo, durante aquele ano, não rendeu o que deveria render. Mas na presença do Senhor Jesus não é assim. A Bíblia vem dizer que Deus investiu na vida de Jonas para que ele também pudesse investir na vida de outras pessoas. E Deus está dizendo: investir em você não foi para você morrer debaixo de um pé, aleluia, de boboeira. Não foi para você dizer que não vale mais a pena viver. Foi para você, louvado seja Deus, subir a cidade de Nínive e através da sua vida, louvado seja Deus, outros serem salvos. O investimento que Deus ele faz em mim e em você não pode se perder. Jesus ele fez um investimento naquela cruz do Calvário. Quando ele saiu do céu, ele pagou um alto preço. E Deus está dizendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você é o investimento do céu e ele não desiste de você. E embora muitas das vezes você até ache, louvado seja Deus, que está despencado. Embora muitas das vezes você até ache, louvado seja Deus, que não teve um crescimento. Tudo coopera para o seu bem. Você já viu do nada, louvado seja Deus, aqueles investimentos que de uma hora para outra tá lá embaixo. A pessoa compra as ações, tá bem baixo, tá bem barato, e daqui a pouco as ações elas sobem. Daqui a pouco as ações, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está em alta. E muitas das vezes existe às vezes uma baixa, existe às vezes uma queda. Mas isso não quer dizer que vai ficar, louvado seja Deus, embaixo o tempo todo. Deus, quando ele faz um investimento em alguém, Deus ele não perde o investimento que ele fez. Porque o investimento do céu é diferente do investimento da terra. Na terra eu e você podemos até perder alguma coisa, porque muitas das vezes não pedimos a direção. Muitas das vezes Deus não estava naquele negócio. Mas o investimento de Deus na minha e na sua vida é para trazer um crescimento. E Deus, aleluia, pergunta para Jonas algo interessante. Olha só. E disse o Senhor, versículo de número 10 do capítulo 4 do livro de Jonas, diz assim: tivestes compaixão da boboeira, no qual não trabalhastes? E a Bíblia vem dizer que Deus ele manda Jeremias descer à casa do oleiro, porque lá o oleiro estaria trabalhando no vaso. E assim está Deus trabalhando em mim e em você. Você não é a mesma pessoa de, aleluia, 1 ano atrás. Você não é a mesma pessoa de 5 anos atrás, porque o Espírito Santo de Deus ele tem trabalhado em você. E o oleiro, louvado seja Deus, ele não trabalha para perder o vaso. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que o vaso, aleluia,
Ele pode até se quebrar na mão do oleiro, mas o oleiro ele refaz o vaso de novo. E Deus está dizendo que quantas vezes for preciso, Ele trabalha no vaso. A Bíblia vem dizer que Deus ele pergunta para Jonas: tivestes compaixão da boboeira, no qual não trabalhastes, nem a fizestes crescer. E Deus está dizendo que Ele tem compaixão porque Ele trabalhou em você, Ele trabalhou em mim, Ele me fez crescer, Ele te fez crescer e Ele não vai me perder, Ele não vai te perder. Assim como Ele não perdeu Jonas, assim como Ele não perdeu Nínive. Por quê? Porque Nínive e Jonas eram investimento do céu. E Deus está dizendo que assim como eles, você também é um investimento. Assim como Ele, Deus também tem trabalhado em ti. Deus tem te feito crescer, ainda que muitas das vezes você não entenda. Ainda que muitas das vezes você não veja o crescimento. Sabe uma árvore? Antes dela crescer para cima, ela cresce para baixo. E muitas das vezes não é visível o crescimento. Por quê? Porque as raízes ela não fica visível, ela fica invisível. Ela fica debaixo do solo. E tudo isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem te feito crescer. Tudo isso tem te feito amadurecer. Tudo isso tem te feito, aleluia, alguém que você não era. Porque o próprio Deus, Ele tem trabalhado. E Deus está dizendo, louvado seja Deus, que Ele tem compaixão de mim e de ti. Sabe por quê? Porque Ele trabalhou, porque Ele me fez crescer, Ele te fez crescer. E mais uma vez o Espírito Santo de Deus vai repetir que Ele não vai me perder e te perder. E diz a palavra do Senhor: tivestes compaixão da boboeira, na qual não trabalhastes nem fizeste crescer, que eu em uma noite, aleluia, fiz nascer e na outra pereceu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Olha só, a Bíblia vem dizer que Deus ele fala algo lindo: e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E Deus está dizendo que Ele tem compaixão, porque muitas das vezes as pessoas não sabem discernir, não sabem entender, louvado seja Deus, as coisas que têm acontecido, estão no engano. E é preciso um profeta subir lá e advertir. E esse profeta somos nós, sou eu e você. E muitas das vezes nós não estamos querendo subir lá. Sim, por quê? Porque é um povo obstinado, de coração endurecido. Mas Deus está dizendo que Ele ama a Nínive, assim como Ele ama a Jonas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus ele vem tratar, louvado seja Deus, comigo e contigo. Por quê? Porque Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus compassivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer, aleluia, no versículo de número 2, que Jonas diz assim: e orou o Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsas, pois sabia que és Deus, piedoso, misericordioso, longânimo e grande em beniguidade, e que te arrependes do mal. E Deus vem dizer para mim e para você, que embora muitas das vezes eu e você tenhamos comportamentos que não agrada a Ele, que embora muitas das vezes eu e você tenhamos comportamentos de fugir da direção dEle, Ele tem compaixão de mim e tem compaixão de ti. Nós vamos ver aqui neste livro de Jonas a compaixão de Deus reinar nesse contexto. A Bíblia diz que Jonas ele foge, ele entra no navio, ele, aleluia, é lançado na barriga de um peixe, o peixe engole ele. E em todo momento, Deus ele teve compaixão. E Deus vem dizer que Ele tem tido compaixão de mim e de ti. A Bíblia diz que Jonas, louvado seja Deus, ele estava ali pedindo a morte. Imagine, louvado seja Deus, o sentimento, o ressentimento que havia dentro do coração de Jonas. E quantas das vezes nós precisamos nos libertar de ressentimentos e de sentimentos que muitas das vezes quer habitar e adentrar no nosso coração. E Deus ele permite toda aquela situação. Deus ele faz com que nasça aquela boboeira e Deus diz: olha, Jonas, essa boboeira nasceu agora e morreu no outro dia. Você não trabalhou nela e você está tendo compaixão. Mas daquele povo onde você teve que andar, caminhar, pregar, bater de porta em porta, não tem você compaixão desse povo? E aí Deus ele diz assim para Jonas: mas eu tenho. E Deus vem dizer que essa mesma compaixão continua, aleluia, no seu reinado. Que Ele continua sendo um Deus compassivo, longânimo, misericordioso e que se arrepende do mal.
Quando eu e você entendemos, e a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que Ele não desistiu. Eu acho lindo. Deus poderia ter chamado outro profeta. Deus poderia ter levantado outra pessoa para ir a Nínive. Mas Deus, Ele tinha chamado Jonas. E ainda que Jonas se rebelasse, ainda que Jonas não entendesse o processo, ainda que Jonas não entendesse que Deus também, aleluia, amava Nínive, queria que Nínive fosse salvo. A Bíblia vem dizer que Deus ali, aleluia, Ele mostra para Jonas a compaixão. E Ele ensina, louvado seja Deus pelo que, aleluia, Deus o chamou. Deus poderia ter chamado outro profeta? Poderia. Mas Deus teve compaixão de Jonas. Louvado seja Deus. Deus poderia não querer ver Nínive? Sim. Mas Deus também teve compaixão. E assim vem Deus dizer para mim e para você neste dia, que Ele tem compaixão de nós. E Ele, louvado seja Deus, fala conosco, assim como falou com Jonas, assim como falou com Nínive. A Bíblia vem dizer que então Jonas ele sobe e ele fala a respeito do arrependimento. E a cidade de Nínive, louvado seja Deus, eles clamam a Deus, eles se voltam para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus então se arrepende de destruir aquela cidade. E eu fico imaginando, depois de ter se passado tudo isso, Jonas entendendo o porquê Deus mandou ele subir até Nínive. Talvez você não esteja entendendo agora todo esse processo. Talvez você não esteja entendendo agora o porquê que você tem que ir até a Nínive. Por que tem que ser você? Talvez Jonas não entendeu por que tinha que ser ele que tinha que ir a Nínive. E muitas das vezes nós não entendemos por que tem que ser eu. Por que tem que ser através de mim? E Deus está dizendo, porque eu não desisto de você. Porque você é precioso para mim, porque eu fiz um investimento na sua vida. E eu não abro mão. Deus, aleluia, tinha investido em Jonas. Jonas era um profeta. Mas Deus também queria, por intermédio do investimento que Ele fez na vida de Jonas, alcançar a Nínive. Lembre-se sempre que Deus ele não desiste de você, porque por intermédio da sua vida, Deus vai alcançar a Nínive. A Bíblia vem dizer que por intermédio da vida de um homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que Deus alcançou 120 mil, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Imagine só que muitas das vezes, e diz assim, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir o bem do mal. Imagine se um homem que estava com o coração endurecido a não fazer a vontade de Deus, subiu, pregou e a cidade se arrependeu. Imagine eu e você, quando estamos dedicados a fazer a obra do Senhor, o que Deus ele não pode fazer. Se um homem mesmo entendendo, louvado seja Deus, que ele não queria subir, e ele sobe e ele prega, e se converte ali 120 mil homens. Imagine essa pessoa que muitas das vezes você olha e você pensa assim, meu Deus, como será? Porque tem um coração tão endurecido, é tão obstinado. E Deus vem dizer para você, Jonas, pregando, aleluia, por intermédio da palavra de Deus e do Espírito Santo, ele converteu 120 mil homens. E muitas das vezes, você está numa peleja com uma pessoa, 2, 3 ou 4, não sei. Muitas das vezes você está querendo ver mudança em alguém e você acha, louvado seja Deus, que é muito. E Deus está trazendo esse contexto de 120 mil homens que um só converteu. E Deus está dizendo, é por intermédio da sua vida sim, é por através de você sim, e é você sim, porque investi em você e não abro mão. Porque tem uma Nínive, louvado seja Deus, que eu também quero alcançar. Tem uma Nínive que eu também quero visitar. Tem uma Nínive que eu também quero converter. E é por intermédio da sua vida, porque eu não desisto de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você.
Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Deus não desistiu de Jonas e nem desistiu de Nínive. E não desiste nem de mim e nem de você. Deus te abençoe e te dê uma Páscoa abençoada, que você possa meditar nesta palavra. Está lá no livro de Jonas, capítulo de número 4. Deus abençoe você que tem aí sido missionário da palavra de Cristo, compartilhando o vídeo, deixando o teu like e assim, louvado seja Deus, ajudando a fazer a obra. Que os céus continuem te abençoando, resplandecendo a face dele sobre ti, trazendo a paz, a graça, a compaixão e a misericórdia. E nós vamos ver como Deus é um Deus misericordioso, longânimo, que se arrepende, louvado seja Deus, do mal e que usa da sua compaixão. Ainda que, louvado seja Deus, nós venhamos muitas das vezes a nos comportar como Jonas. Por isso eu quero orar com você neste momento. Louvado seja Deus. Aleluia. Obrigado, amado Deus, por esta palavra. Entendemos, meu Deus, que precisamos melhorar a todo tempo. Que somos, meu Deus, aleluia, pequeninos. E que somos, meu Deus, aleluia, vasos nas tuas mãos. Por isso, Deus, aleluia, continue tendo misericórdia de nós e não nos trate segundo, meu Pai, as nossas iniquidades, como está escrito. Que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados e iniquidades. Tire de nós todo o sentimento, meu Pai, de Jonas. Qualquer tipo de ressentimento, meu Pai, aleluia, que faça com que nós venhamos a endurecer o coração. Meu Deus, nós entendemos, meu Pai, que o Senhor não desiste de nós, o Senhor também não desiste do outro. Que a nossa vida venha ser, meu Deus, aleluia, um canal para que o Senhor possa alcançar, meu Deus, a cidade de Nínive. Nínive, meu Deus, é todo aquele, meu Deus, aleluia, que não tem estado no teu caminho. É todo aquele, meu Deus, aleluia, que não crê, que não tem, meu Deus, aleluia, se voltado para ti ou que tem estado, meu Deus, em rebeldia. Espírito Santo de Deus, que nós venhamos a ser, meu Pai, aleluia, alguém que entende o chamado do Senhor e que não questiona, assim como Jonas questionou. Jonas, meu Pai, não queria subir a cidade de Nínive. Mas ele foi, meu Pai, aleluia, de ter passado no estreito. Que nós não viemos a precisar passar no estreito, passar pela barriga do peixe. Louvado seja Deus, porque barriga de peixe é estreito. E muitas das vezes nós passamos no estreito porque não estamos querendo fazer aquilo que Deus nos ordenou. Oh, meu Deus, nos dê força, nos dê entendimento, meu Pai, aleluia, e tire de nós qualquer vestígio, meu Pai, qualquer raiz de amargura ou ressentimento. Para que nós possamos ser, meu Deus, quem o Senhor nos chamou. E não como Jonas, meu Pai, aleluia, obstinado, com o coração endurecido, com o coração, meu Deus, aleluia, que não entendia que o Senhor não desiste de ninguém. E obrigada, porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor pagou aquele alto preço na cruz do Calvário. E tem por intermédio do Teu Espírito Santo falado conosco todos os dias, que nós somos preciosos para Ti. Muito obrigada. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente, fique na paz. Receba essa palavra na tábua do seu coração. E a Bíblia vem dizer que Deus é um Deus que me ama e te ama. E por isso Ele nos corrige, por isso Ele nos exorta, por isso Ele nos chama para um tempo de arrependimento, para um tempo de graça, para um tempo de compaixão. Para um tempo onde nós devemos entender que a graça do Senhor Jesus tem que prevalecer. Por isso eu louvo a Deus por esta palavra. Muito obrigada a você que está aí do outro lado, que tem estado aqui prestigiado, que tem me ajudado a fazer a obra. É sempre motivo de muita alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me lembro de quando era o áudio ali da palavra, onde louvado seja Deus muitas das vezes. Louvado é o nome do Senhor Jesus. As pessoas também ajudavam compartilhando o áudio. E muitos migraram aqui para o canal. Que Deus possa abençoar a sua vida de forma poderosa. Em nome do Senhor Jesus. A você que eu não conheço, louvado seja Deus. É motivo de muita alegria na presença do Senhor Jesus ter a sua vida aqui neste canal, que é um local que Deus reservou para trazer um pouco da palavra, aquilo que Ele tem me entregado. E tenha certeza que eu tenho orado também pela sua vida, tenho colocado diante de Deus nas orações, pedido para que Deus venha, louvado seja Deus, a trazer o infinitamente mais e principalmente a graça e a presença dEle sobre você, te dê entendimento, sabedoria e te faça cada dia forte na presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor e até mais, em nome do Senhor Jesus. Amém.